Boa noite, meus queridos e amados irmãos e companheiros nesta fé em Cristo Jesus. Se inicia hoje a mini semana de oração. E tem como título, o tema é Minhas Indecisões, Decisões. Em todos os passos da vida, nós temos que tomar decisões. E essas decisões podem ser importantes ou trazer consequências drásticas para a nossa vida. Em todo o processo do nosso viver, nós temos o pensamento de agir, muitas vezes por impulso, ou por atitudes que parecem ser certas, mas muitas vezes essas atitudes e decisões que nós tomamos levam muitas vezes ao fracasso, à tristeza e à angústia. Hoje iremos estudar um personagem que tomou decisões, e nessas decisões trouxe algumas consequências para a sua vida. Muitas vezes nós também tomamos decisões, e essas decisões que parecem direito aos nossos olhos, parece ser um benefício para a igreja, mas muitas vezes traz tristeza e infelicidade para a nossa vida. E hoje o que nós iremos estudar está no livro de Juízes, capítulo 13. No livro de Juízes, capítulo 13. No livro de Juízes, capítulo 13. Todos encontrados neste momento, iremos orar para que o Espírito Santo de Deus venha tomar posse da nossa mente e da compreensão para nos ensinar a verdade, para nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. Oremos. Excelentíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, que cale-se o homem, que cale os teus filhos e fale somente a Ti, para que a Tua palavra venha nos moldar, passo a passo da nossa vida. É que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Sábado, Juízes capítulo 13. No livro de Juízes capítulo 13, hoje vamos mergulhar numa das mais belas histórias que a Bíblia conta. É uma história notável. A história de um homem chamado por Deus para viver e dar exemplo à sociedade no qual vivia. E este homem, nós iremos ver um chamado de Deus, as suas ações diante dos homens de Deus, suas lutas, suas indecisões e decisões, seus amores, seus medos, suas conquistas, seus fracassos, suas vitórias, seus dramas e as desobediências que ele levou à tristeza e o poder infalível de Deus na vida de um arrependido. Hoje, o tempo que passa essa história ocorre num período em que o povo de Deus estava oprimido pelos filisteus por 40 anos. Se iniciou-se no ano de 1177 a 1157. Por 40 anos, ou 42 anos aproximadamente, o povo vivia oprimido. Porque a Bíblia relata no capítulo 13, no versículo 1, que tudo que o povo de Deus fazia era mal. E a Bíblia no capítulo 13, versículo 1, dizendo aqui, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos filhos do Senhor, aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos midianitas por 40 anos. Então a história ocorre neste período de 1177 a 1157. 40 anos o povo de Deus era oprimido, porque o povo deixou de obedecer a Deus, por decisões e indecisões que tomaram
e prejudicaram todo o povo de Deus. Uma lição que trazemos hoje neste primeiro versículo. Quando nós tomamos decisões erradas, não só prejudica a pessoa, mas toda a família, todos os que estão ao seu redor, todos os que estão no seu laço de amigos ou familiar. Mas espere, quem pecou foi um. Por que todos vão perecer? Quando morre uma pessoa da família, não morre só uma pessoa, mas no coração das pessoas morre pai, mãe, irmãos, porque todos ficam desesperados e tristes. Então a Bíblia relata que por 40 anos, eles passaram por dificuldades, tiveram angústia, por fazer o que não era correto diante de Deus, pelas decisões e indecisões que tomaram. E no versículo 2 diz: e havia um homem de Zanoa, ou Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tem filhos. Porém, conceberá e terás um filho. 4. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Quando o anjo do Senhor apareceu à família de Manoa, na casa havia um problema gravíssimo. Não havia luz. Uma luz era uma criança que iluminava o lar, a família. Mas o anjo do Senhor disse: mulher estéril, tu não mais vai ser estéril. Se tu não tinha filhos, agora tu vai ter filhos. Mas uma lição importante que cada um das pessoas deve tomar, está no versículo 4. Guarda-te de beber vinho, bebida forte, ou comer comidas imundas. Quando nós fomos escolhidos por Deus, Deus nos separou da terra da imundície, tirou do lamaçal da lama e nos colocou no porto seguro. E agora ele disse: eu e você, ou ele disse, nós deveríamos se alimentar do que é saudável, do que é puro, do que é bom, para que a tua saúde, a minha saúde, venha estar bem. Para que a mulher de Manoa venha ter um filho, ela precisaria ser obediente às ordens de Deus. Para que você e eu tenhamos saúde, ou viemos a ter vida feliz, precisamos ser obedientes a Deus. Porque a Bíblia diz que não há nenhum dos desobedientes que entrará no reino do céu. E a desobediência traz tristeza, desgraça, desilusão e problemas na vida. A mulher de Manoa foi convidada a viver uma vida saudável aos pés do Senhor. Ela deveria tomar uma grande decisão importante na vida: obedecer ao Senhor. E o versículo 5 diz assim: porque és que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar todo Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, e cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus. Era tribelíssimo, e não lhe perguntei onde era, e nem ele me disse o seu nome. Olha, quando o anjo apareceu
a mulher de Manoa, ele diz: olha, esse menino será separado. Nazireu significa separado. A Bíblia diz assim para nós hoje: ser-me-eis santo como eu sou santo, separai-vos do mundo para ser de meu. Quando você e eu tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Jesus, através do batismo, nós não somos uma pessoa comum e normal como todo mundo é. Nós somos importantes para Deus, separados. Nós somos separados para Deus. A Bíblia diz que é um nazireu. O nazireu não comia comida impura e imunda. Não bebia vinho e nem bebida forte. E nem cortava o cabelo. Era um exemplo para todo o povo de Israel. Deus separou Sansão para ser o líder, o novo líder do povo de Deus, para que todo o povo fosse libertado do cativeiro que estava por 40 anos. Lição para nós hoje: quando Deus nos chama, nos separa das fileiras do inimigo e nos coloca em lugar seguro e nos faz firme e forte, dando-nos força e poder para libertar os cativos dos cativeiros e trazer para as fileiras da verdade, fazendo com que eu e você não viemos pecar, nem transgredir de forma alguma as normas e as ordens de Deus. Esta era a grande decisão de Manoa, da mulher de Manoa e de Sansão, ser uma família e uma bênção para todo Israel e para Deus. Só que em vez de Sansão ele crescia em graça, em verdade. Em vez de Sansão ser obediente a Deus, ele começou a desviar-se dos caminhos do Senhor. Desviar-se dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor ainda era com ele. O Senhor era com ele. No versículo 7, diz assim: porém disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberá vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Quando Deus pede algo a você, eu aprendi de um pastor que já é falecido, ele disse: Humberto, cumpra chorando o que você prometeu sorrindo. Quantas promessas você tem feito a Deus? A Deus. Quantas decisões você tem tomado diante de Deus e não tem cumprido? Quantas decisões tem tomado diante da casa de Deus e não tem realizado? Quantas decisões você tem tomado para a obra de Deus e não tem executado? Quando Deus chamou Sansão e a sua família deu ordens, não só a mãe deve se alimentar de imundas coisas, como também a família e o menino, para que ele cresça na graça e na verdade. Você sabia que tem uns certos tipos de irmãos que comem até coisas impuras e imundas e ainda querem que Deus esteja com ele? Toma decisões erradas e errôneas e ainda diz que Deus está com ele? Faz coisas banais e atitudes de forma que não é agradável a Deus, ainda diz que Deus está com ele? Deus, ele pede de você e de mim que você seja uma bênção e não uma maldição. Que você viva para a verdade e não para a angústia e terror eterno. Há muitos que conhecem a verdade quando Deus diz: ser-me-eis santos, como eu sou santo, ele separou.
quando ele deu alimentos adequados para a criança e para a mãe, também a Bíblia dá uma nota para nós, dizendo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que eu não devo comer e nem beber, e nem fazer qualquer coisa segundo a minha vontade, mas que coma e beba segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Você já imaginou na sua vida, já tomou decisão na sua vida, qual é a vontade de Deus para você? Ou você faz as coisas aleatoriamente do jeito que dá, da forma que é, da maneira que você quer? Porque Sansão, ele começou a desagradar a Deus, não obedecendo de forma alguma a vontade de Deus. Alguns erros Sansão fez, que desagradou a Deus. Primeiro, Deus disse, Sansão, ou para a mãe de Sansão, para o povo escolhido, ou para a pessoa escolhida de Deus, disse, não corte o cabelo. Sansão cortou o cabelo. Deus disse para Sansão, não coma coisas impuras e imundas, não toque nas coisas impuras e imundas. Sansão matou o leão, comeu do cadáver o mel, ainda pegou um enigma. Sansão chegou para as mulheres que não eram de Deus e foi lá procurar. Um dia, seu pai saindo para uma viagem, levou o filho. Sansão, em vez de acompanhar, procurou outros caminhos. Está registrado no livro de Juízes, capítulo 13, capítulo 13, o 14, o 15 e o 16. A história e vida de Sansão. Sansão, em vez de seguir aos pais, sempre ele desviava por caminhos estranhos, andando sozinho, procurando aventuras, trazendo coisas que era prejudicial à sua fé, à sua vida. Quanto de nós temos desviado os caminhos do Senhor, indo para locais e eventos que não condizem à verdade? Quantos de nós temos desviado os caminhos do Papai do céu? O Pai disse, é dessa forma que é para ir, porque você é um menino de Deus, você é a menina de Deus, você é um cristão, você é uma pessoa de Deus, mas fica sozinho, desvia os caminhos e ainda acha que está com Deus, brincando de ser cristão. O grande erro de Sansão era brincar de ser cristão, brincar de Deus, brincar achando que o poder e a força estavam com ele. Sansão, a Bíblia registra aqui que no capítulo 14, desceu Sansão a Tiná, 14 versículo 1, e vendo em Tiná uma mulher das filhas dos filisteus, sua mãe disse, das filhas dos filisteus, 2, versículo 2, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse Sansão, vi uma mulher entre Tiná, das filhas dos filisteus, agora pois toma ela para mim por mulher. Versículo 3, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, e nem em todo o meu povo de Israel, para que tu vá, tome por mulher uma mulher filisteia? Outro erro de Sansão foi julgo desigual. Sansão era da família dos judeus, mas foi buscar uma filisteia. Lição para nós hoje, meninos e meninas, solteiras e solteiros. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Temos pessoas da linhagem adventista do sétimo dia, mas vamos olhar outro grupo de pessoas. E aí você sofre.
E aí você chora. Os casamentos ficam abalados, conturbados, tristes, desanimados. Mas o papai e a mamãe já tinham avisado. Não tem irmãs adventistas bonitas? Não tem irmãos adventistas bonitos? O brincando de cristão diz: não, não quero, eu não gosto, eu não aceito, elas são feias. E aí, o grande erro de Sansão, um aventureiro apaixonado por mulheres alheias. Sansão casou-se com uma filisteia, um grande problema para a vida dele. Depois deu a sua mulher para o seu amigo. Depois quis de volta a mulher. A mulher que ele já tinha dado já estava com outro. O pai da mulher de Sansão já tinha dado para outro e agora deu à irmã mais nova. Sansão agora vai para uma casa de prostíbulos, procura uma prostituta para satisfazer os seus desejos. E são erros e mais erros que Sansão tem, até chegar numa jovem bonita chamada Dalila. Sansão teve vários e vários erros na vida. Mas a Bíblia ela dá um conselho que eu não devo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, você não precisa abrir, capítulo 6, versículo 14 e 16, diz: não vos ponhais em julgo desiguais com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Ou que harmonia há entre Cristo e o maligno? O que há união entre crente e incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e aos ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivos, como ele nos disse: habitarei e andarei entre eles, servi o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muitas vezes nós tomamos decisões de rejeitá-lo, mas falar de boca que amamos. E a Bíblia dá uma nota especial assim: este povo se aproxima de mim e me louvam de boca, mas o seu pensamento, as suas atitudes, os seus modos de viver, a maneira de ser, não está de acordo com a verdade. Me louvam de boca, mas o pensamento está longe de mim. Tomamos decisões erradas e achamos que estamos certos. Parece que está tudo certo hoje, mas está totalmente errado. O erro tem aumentado de forma tão grande que até mesmo os cristãos têm entrado achando que está certo. Mas a Bíblia disse que engana-se a si mesmo. A si mesmo. Porque aquele que diz não matar, mas rouba, aquele que diz eu guardo o sábado, mas adora a imagem de cultura, está errando. Deus, ele quer um homem e uma mulher que seja obediente às suas leis, às leis de Deus, que não entre em contradição com os homens, que não seja causa de tropeço, nem para a igreja, nem para judeus, e nem tampouco para o povo de Deus. As nossas decisões devem ser as mais importantes para a nossa vida, e devem estar corretamente de acordo com o céu. Quando nós não tomamos decisões que sejam de acordo com o céu, faz-se como a vida de Sansão. Por tomar decisões erradas,
Sansão era um líder religioso forte e poderoso, e a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, até um dia que ele decidiu se abandonar da casa de Deus e viver a sua velha vida velha. E aí, de um guerreiro destemível, passou a ser um palhaço no meio de toda a sociedade filisteia, os filisteus. O homem que fazia medo à sociedade quando ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens com o poder da sua força. O homem que foi pegado através de 300 homens e amarraram os seus braços com cordas novas, e eles desatou-se ou quebrou-se como se fosse um pavio de lã queimado. O homem que matou um leão novo com as suas próprias mãos. O homem que tocou fogo na cidade dos filisteus em 30 homens, e pegou o rabo de 300 raposas e amarrou e tocou fogo. O homem que era temível no meio daqueles filisteus, agora era um palhaço no meio da sociedade filisteia. Amarrados pelos seus próprios pecados e desejos, pelas suas decisões errôneas e erradas, Sansão agora era o fracasso da história da humanidade de Israel. Vazados seus olhos, porque foi o preço pago pela desobediência, foi humilhado diante de todo o povo de Israel e dos filisteus. Sansão agora se lembra de que ele era um escolhido de Deus. E orou a Deus, se lembrou. Sansão, ele se lembrou que havia um Deus que poderia protegê-lo, guardá-lo e defendê-lo. Mas Sansão disse: entregarei a minha própria vida, porque obedecerei às ordens de Deus. Deus tinha dito: Sansão, destrua os filisteus. E em vez de destruir, ele se aliou. Por se aliar ao inimigo, ele pagou um alto preço. A sua decisão e as suas indecisões tornaram ele um espetáculo de chacota para aquele povo. Sansão tinha tudo para ter uma vida brilhante, mas resolveu brincar de ser um menino desviado de Deus. Sansão não compreendeu o plano de Deus. Mudou totalmente a sua vida radical, o seu estilo de vida, que deveria viver um comportamento com Deus, e a sua atitude religiosa entre orar, testemunhar e cumprir as normas de Deus. Sansão tomou uma decisão errônea e resolveu andar por caminhos próprios, sem direção, sem o Espírito Santo de Deus, sem oração, sem fé, sem Deus. Sansão era um guerreiro notável, mas passou a ser um palhaço e um espetáculo para os seus acusadores. Deus deu instrução a Sansão: não coma, não beba, nem faça qualquer coisa que me desagrade. Mas Sansão escolheu andar sozinho, resolveu tomar outro estilo de vida, não quis compartilhar os conflitos da vida, nem quis as vitórias, as conquistas que Deus tinha para ele. Sansão não queria ser submisso a Deus. Sansão não se arrependia dos seus atos malignos que ele carregava sobre a sua vida. Sansão era um aventureiro, não orava mais, vivia em jugo desigual, seguia o seu próprio pensamento,
Sansão tomou a decisão errada. Talvez o personagem de hoje não seja Sansão, mas seja eu e você. Quando nós tomamos decisões erradas, precipitadas, decisões que não estão em acordo com o universo de Deus. Vivemos num tempo difícil. Hoje é o povo mais perverso que existe. Como registra 1 Samuel. Vivemos no tipo do tempo de Icabote, registrado no livro de 1 Samuel. Foi-se a glória de Deus. Um povo melindroso, um povo que passa tempo assistindo a televisão e vem para a igreja, dando uma adoração barata, falsa, sem força. Um povo hoje o povo de hoje, é um povo que acha que pegar uma moeda e jogar dentro da oferta está fazendo o melhor que existe. Hoje, o povo de hoje, amantes dos prazeres do mundo, tomando decisões a mais terríveis e achando que está agradando a Deus, tomando decisões, deixando de vir à casa de Deus, tomando decisões erradas e exigindo de Deus a bênção. E acha que Deus se agrada com a presença e as atitudes que toma lá fora e vem descontar com Deus pelos fracassos, pelas derrotas, pelas tristezas, pelas angústias, pelos males que acometem na vida e na vida familiar. Hoje o povo toma decisões de não mais agradar a Deus. Barata, dentro das suas casas, nos seus lares, ainda diz que conversa com Deus. Toma decisões de vir aos cultos só na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, ainda diz que está agradando a Deus. Você acha que Deus quer essa indecisão que você toma, que eu tomo, que nós tomamos, que não é de acordo com a vontade de Deus? Para Deus, a Bíblia diz sempre o melhor. E você acha que eu e você estamos fazendo o melhor? Do jeito que nós andamos, do jeito que nós fazemos, do jeito que nós estamos, e você acha que estamos fazendo o melhor? Essa é a tua grande decisão, fazer isso para Deus e achar que está melhor? Não, queridos e amados irmãos. Deus não quer uma adoração falsa, barata, mas quer um coração puro e sincero, uma decisão justa e perfeita diante de Deus. Se você deseja mudar a tua vida, como pensar, agir e viver diante de Deus, você precisa mudar o seu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento, a minha atitude, o meu procedimento, a minha vida, de como eu estou e de como eu sou. Muitos, Ellen White falando disso, muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu a sua vida para salvá-lo da morte eterna. O Senhor não é reverenciado
e nem respeitado, nem reconhecido na igreja, no lar e na sua vida cotidiana em respeito às leis do seu ser. Precisamos compreender que Deus nos ama. Entender que o inimigo conhece muito mais do que você mesmo, ao ponto de fazer você ser um fraco nas lutas da vida. Mas o que Deus quer de você? Filho, arrepende-te de onde tu caiu, o que você está fazendo, e volta para os braços do Senhor. E o pedido de Deus é: esforça-te para que apresente-te diante de Deus como um homem e uma mulher aprovado, que não tenha como que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, como se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Cada um de vocês e eu temos um chamado especial por Deus. Olhando para cada pessoa, vemos pessoas condenadas à morte. E eu e você deveremos tomar a grande decisão de ajudá-los a sair dos fracassos, da tristeza e de angústias e trazer para as fileiras para a verdade. É nosso dever instruir as pessoas que estão condenadas e ensiná-las que existe um libertador chamado Jesus. Esta é a tua grande decisão. Assim como o barbeiro sabe o seu ofício do cortar do cabelo e corta com o instrumento da navalha o cabelo com simetria e alegria, assim o crente poderoso deve manejar a Bíblia e com alegria de coração entrar no mundo para resgatar os seus que estão perdidos aí. Filhos, a Bíblia diz: eis que envia a mim e eu enviarei a vós. Esta é a grande decisão da vida. Um discípulo, ele precisa dar-se a si para trazer outros. Que Deus abençoe. Neste momento, convido a todos a ficarem em pé e vamos cantar o hino Nisto Cremos. Se eu creio na Bíblia, se eu creio no sábado, se eu creio no Espírito Santo, eu devo tomar a decisão de que Ele é importante para a minha vida. Alô? Cremos todos em Jesus Cristo. Cremos todos em Deus no Pai. Cremos todos no Santo Espírito. Que aonde vamos conosco vai. Cremos todos na Santa Bíblia. Cremos todos na Santa Bíblia. E que a fé pode nos salvar. Cremos todos no Santo Sábado. Cremos todos no Santo Sábado. E que Cristo nos vem buscar. E que Cristo nos vem buscar. Santo, Santo, Santo é Senhor. Toda a terra louve ao
Depois que Sansão estava com os olhos furados, ele pediu a um jovem moço para que ele fosse amarrado nas duas colunas do templo, onde sustentava o templo. E ali ele perguntou se havia muita gente, e tinha muita gente ali, muitos filisteus. E ali ele orou ao Senhor e pediu forças, e as forças vieram sobre a sua vida, e o templo começou a tremer. E Sansão destruiu todos os filisteus que estavam ao seu redor. Você não precisa que aconteça algo de errado na sua vida para que você venha estar uma vida diante de Deus. Só apenas precisa buscar cada dia mais. Maravilhoso Deus, aqui estamos te suplicando que tu nos ajude a compreender a tua palavra, nos ensina a tua verdade e faz com que nós viemos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Não deixe que nós viemos desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas que viemos olhar para o alto, onde está o nosso Redentor. Fica conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Deus.